Tem alguns exemplos que podem acontecer na nossa vida, onde parece que nós estamos sendo testados. Nós fazemos, por exemplo, orações para a cura de alguma pessoa que está doente e ela falece. Nós fazemos orações para afastar as provas de nós e ocorre um acidente conosco. Nós pedimos sustentação em alguma moléstia e a doença deforma o corpo. Pedimos auxílio material e chegamos na carência. Só que se nós não abandonarmos as orações e continuarmos realizando as boas obras, nós desenvolveremos a paciência e a serenidade. Então, termos paciência é nós resistirmos aos nossos impulsos inferiores. É procurar realizar todo o bem que for possível, tanto as coisas quanto as pessoas que nos cercam. Caso contrário, poderemos ser conduzidos por nossas tendências e sentimentos inferiores. Eu comentei que às vezes nós fazemos orações para cura e restabelecimento de alguma pessoa e ela falece. Nós podemos entender que o falecimento da pessoa que portava uma determinada doença foi providencial, impedindo que a pessoa tivesse sofrimentos insuportáveis. Por exemplo, quando o meu pai faleceu de câncer, um amigo da família, que também o considerava muito, veio até mim e me disse: "O seu pai sempre vencia nas dificuldades, mas dessa vez ele perdeu." Eu respondi para ele que ele não perdeu, porque ele não chegou naquele momento de sentir dores insuportáveis que nem os medicamentos mais fortes não resolvem. Eu respondi para ele e ele venceu de novo. Então depende da postura de que nós tomamos diante de alguma ocorrência. Às vezes estamos olhando apenas um pequeno trecho e é necessário nós ampliarmos a visão. Eu comentei também que às vezes nós pedimos afastamento das provas e ocorre um acidente. Se nós entendermos que esse acidente ocorreu para que não fôssemos envolvidos em calamidades maiores, estamos em crescimento, estamos tendo uma visão mais ampla. Por exemplo, uma vez eu estava viajando de férias e sofri um acidente na estrada onde o carro aquaplanou e caiu numa ribanceira. Ninguém se feriu. Parece que o carro foi levado para a ribanceira e quando ele começou a descer como se algo ou alguém estivesse segurando o carro. Foi descendo bem devagar e desceu até encostar numa mureta de terra que tinha. Então, depois que aconteceu esse acidente, nós fomos ajudados por outros motoristas que estavam passando pelo caminho. Então eles fizeram uma corrente humana para que nós pudéssemos subir aquela ribanceira. Corrente humana seria um segurando na mão do outro para que eu pudesse subir a ribanceira, para que todos nós pudéssemos subir essa ribanceira. Essa ribanceira estava toda molhada e era a ribanceira de terra, molhada devido à chuva que tinha acontecido. Depois nós fomos atendidos por policiais rodoviários que de uma forma muito atenciosa nos levaram até o posto policial na estrada para nós recebermos o suporte necessário. Passado mais um tempo, os policiais disseram que mais para frente naquela estrada havia ocorrido um acidente gravíssimo. Então imaginem só se eu tivesse continuado aquela viagem naturalmente. Então algo fez com que eu rodopiasse ali na estrada, parasse a minha viagem naquele momento para não prosseguir. E os policiais avisaram que mais lá para frente tinha acontecido um acidente gravíssimo. Então muito provavelmente eu fui salvo dessa situação. Eu não precisei ser envolvido nessa situação de acidente. Então eu não tenho nenhuma dúvida que essa e muitas outras situações similares também aconteceram na minha vida para que eu não fosse envolvido em situações piores. Mesmo com um simples esquecimento de algo dentro de casa, naquele momento de sair, que acaba provocando um certo atraso na saída de casa. Então muitas vezes esse pequeno atraso me protege de alguma coisa que poderia ter ocorrido na frente. Não sei se vocês têm experiências parecidas, mas fiquem à vontade para comentar também. A Sueli escreveu aqui: a oração promove o restabelecimento ou o descanso. Isso mesmo, Sueli. Se nós realmente temos fé, a verdadeira fé, aquela que nós utilizamos raciocínio, nós vamos chegar nesse momento aí do restabelecimento ou do descanso, ou do repouso. Muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. Muito bacana. E quantos casos nós vemos de pessoas que se atrasaram para pegar um voo e se livraram do acidente?
ou de pessoas que perderam um ônibus e esse mesmo ônibus foi envolvido em um grave acidente. Então tem outras situações similares, onde algo aconteceu para que a pessoa não fosse colocada em uma situação pior. Então nada acontece por acaso. Então às vezes quando nós nos sentimos enfraquecidos, nós podemos pensar de uma forma mais ampla para que nós possamos nos fortalecer baseado nas várias experiências nossas e experiências de outras pessoas. Porque às vezes quando nós estamos com uma fraqueza espiritual, nós estamos focando apenas no problema, não estamos buscando a solução. Nós não estamos olhando o problema como um todo, o que aquele problema representa na nossa vida. Então às vezes nós pedimos sustentação, uma força para alguma moléstia e a doença acaba deformando o corpo. Então, e esse caso da doença que mutila o corpo está sendo, na verdade, uma defesa para a alma contra as quedas morais que poderiam acontecer e aumentar a dívida da pessoa. Então, se nós olharmos apenas um único ponto, nós não vamos entender o problema. Mas se afastarmos um pouquinho mais, teremos uma ideia melhor da situação. Que às vezes, por exemplo, nós pedimos auxílio material e chegamos à carência. Então, as dificuldades financeiras também fazem parte das lições da nossa vida, para que a finança em demasia não se transforme em algo maléfico em nossas mãos. Então, em qualquer situação na nossa vida, quando vemos apenas um pequeno trecho da nossa vida, ou um pequeno trecho da vida de alguém, ou da coletividade, nós não entendemos. É como se fosse aquela visão restrita dos antolhos. Antolhos é uma palavra difícil, eu fui buscando no dicionário para descobrir como é que chamava aquele negócio que era colocado nos cavalos, para que os cavalos não olhassem de lado, para que eles não se distraíssem, ficassem focalizados ali na estrada, né? Ou ficassem focalizados no caminho onde o cavaleiro estava levando esse cavalo. Então, alguns cavalos usavam aqueles antolhos, aqueles anteparos para que o cavalo não olhasse de lado. Então, o que nós precisamos fazer é buscar ampliar essa visão, ao invés de usar os antolhos, tirar os antolhos e ter uma visão mais ampla da situação. Então eu não me canso de dizer da importância dessa visão mais panorâmica da vida, uma visão mais ampla que nos permite entender melhor a situação. Então, quando nós perseveramos nas orações e continuamos realizando ações no bem, e não somos atendidos no tempo em que queremos, são situações onde a providência divina está nos protegendo de praticarmos ações que poderiam levar a consequências desastrosas pelos nossos próprios erros, o que aumentaria também a nossa dívida. E também, se a gente aumentasse a nossa dívida, a gente perderia o respeito das pessoas com quem se colocam na posição dos nossos credores ou dos nossos adversários. Então, para que nós possamos não ser envolvidos nesses erros, servem para que nós possamos reconquistar o respeito, reconquistar a estima daquelas pessoas que se colocam na posição dos nossos credores ou dos nossos adversários. E que em algum momento da nossa vida nós adquirimos alguma dívida com eles. Como nós somos seres que ainda temos fraqueza, tanto fraquezas quanto falhas, que nós somos seres que ainda temos fraquezas e ainda falhamos, aparecem lições e experiências de forma repetitiva, ou de forma repetida. Isso serve para que nós possamos consolidar o ensinamento. Todo o aprendizado ele é consolidado quando nós temos a mesma experiência repetidas vezes e envolvendo as nossas emoções. E dessa forma nós conseguimos armazenar aquelas experiências e o aprendizado envolvido naquela situação.